Eu sou Helena Augusto, sou terapeuta holística, trabalho com Theta Healing, EFT, multidimensional, barras de axis, sistema arcturiano, cristaloterapia e também estou na TV Relacionamento. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem bem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui um grande ator, né, que vai nos brindar com as suas memórias, né, com os seus projetos. Bruno Branco, muito obrigado, viu? Prazer aí. Né? Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Claro. Um pouquinho da sua trajetória profissional. E a minha grande dúvida é assim, que momento que o mundo das artes entrou na sua veia? Certo. Então, eu sou natural de São Paulo, atualmente moro em São Paulo. Eu já morei em Aracaju, Sergipe. Opa, bem Lá lá. eu fiz um filme autoral, independente. Eu fiz o filme inteiro, é um longa-metragem, inclusive. Puxa vida. Fiz questão de fazer no menor estado do Brasil, Sergipe, né? Sim. Que muitas vezes é tão ignorado, uma cultura tão rica, uma Sim. cidade muito linda. Que quer dizer árvore dos papagaios, né? Acho que sim. Aí caiu. Isso. E em que momento que a arte, a atuação entrou na minha vida? Foi muito por acaso. Mais jovem ainda, mais pequeno ou não? Não, foi há cerca de 10 anos atrás. Ok. Eu trabalhava todos os dias, na verdade era uma coisa que eu nunca me vi e não havia essa possibilidade de eu me ver assim como ator. E daí, por um acaso, eu fazia um curso profissionalizante e aí o coordenador desse curso falou: Bruno, você precisa fazer uma oficina, né, de teatro e tudo, faça. E ele me indicou onde era, que tinha bolsa, tudo bem. Fui lá, tentei essa bolsa, consegui. Mas assim, meio relutante, sabe? Aquela coisa, nossa, né? Tinha que repetir muitas vezes assim. Nada a ver comigo, eu ficava pensando, não tem nada a ver. Mas tudo bem, fui lá, fiz, e era a última turma desse diretor, ele ia se aposentar, que é o Caetano Martins Fernandes. Legal. Mas você ia em todas as aulas? E eu chegava atrasado, porque como eu trabalhava todos os dias, Sim. o horário, tipo, ele não gostava de chegar atrasado. E aí eu comecei lá e logo no primeiro dia ele fez o seguinte, ele falou para cada um dizer o nome, porque que estava ali, qual era o objetivo final. Eu falei: olha, meu nome é tal, eu estou aqui só porque falaram que eu tenho que melhorar um pouco a leitura, a interpretação. Não para ser ator, eu não quero ser ator e não vou ser. Você falou no Falei, dia. eu não me vejo nisso, eu não nasci para isso, eu falei. Ele falou: então tá bom. Então era uma oficina de um mês. Ele falou: ao final do mês a gente vai conversar novamente, eu vou te perguntar a mesma coisa. E eu vou te mostrar uma coisa que você ainda não viu. Isso logo no primeiro contato. Falei: tá bom. Aí logo no primeiro dia ele falou: só você agora sobe lá no palco sozinho. Você vai fazer exatamente o que eu falar. Eu subi lá, ele falou: faz uma velha, faz um bêbado, faz um macaco, faz isso, faz aquilo. Foi falando várias coisas, eu interpretando, né? Mesmo sem eu saber nada, com a minha própria naturalidade, eu fiz tudo que ele quis, tudo que ele pediu. E daí ele pediu para eu descer e falou: bom,
você já deve ter percebido um pouco do que eu falei. E aí foi se desenrolando e aí eu com ele tive a oportunidade de fazer a peça Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki. E aí veio diretores de Brasília, da UMB, assistir a peça. Só que daí eu, da mesma forma, eu não queria. Chegou ao final dessa oficina, ele falou para eu continuar. Falou, continua porque você tem vocação para isso, você tem que continuar. E eu falei que eu não queria. E daí eu, entre ida e vinda, eu retornei. E logo que eu retornei, a coisa já foi muito rápida. Em 2022, aliás, eu já fui chamado para um longa-metragem com uma produtora. E em 2023 eu já protagonizei. São Paulo ainda. Isso, aqui em São Paulo. Em 2023 já protagonizei alguns projetos. Um deles foi finalista no Festival da Band de São Paulo. E aí fui chamado para interpretar o poeta icônico Fernando Pessoa no primeiro longa-metragem sobre ele no mundo, né, que se chama Pessoando. E através dessa visibilidade, que só nas redes sociais eu já conquisto mais de 180 mil visualizações só como Fernando Pessoa, eu fui chamado para uma peça de teatro sobre ele. Interessante. Então, e você teve que ler alguns livros da biografia dele? Li algumas biografias. As que eu mais recomendo são a do José Paulo Cavalcante Filho, que é brasileiro. Inclusive, se eu não me engano, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. É excepcional a biografia, se chama Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. E tem também uma muito completa, acho que é quase que impossível surgir uma mais completa que essa, que é uma que acabou de ser lançada, se chama Pessoa, uma biografia, que é do Richard Zenith. Ele é americano, porém em 87 ele se muda para Portugal para estudar Fernando Pessoa. Então essa biografia, ele fica mais de 30 anos de pesquisa para, né, fazer o livro. E o livro é de agora, 2023. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também na Bienal do Livro. Mostrei as atuações lá na minha, ele gostou. E é isso, assim, são 1160 páginas dessa biografia. Né? Porque Fernando Pessoa, ele era alguém, assim, desordenado na maneira como ele escrevia. Ele poderia começar um poema agora e terminar daqui meses, daqui anos. Muitos poemas famosos, como Cartas de Amor São Ridículas, por exemplo, ele escreveu pouco antes de morrer, né? Meses antes de morrer. Ele morreu aos 47 anos. Você vê que o que vale é a intensidade. Né? Porque às vezes a pessoa vive 100 anos, mas não escreve nada. Exato. Então, aí, se você pegar a obra dele, como é que ele conseguiu, em tão pouco tempo de vida, escrever tudo aquilo? É a intensidade, né, que valeu, né? O que ele mais queria era ter êxito como poeta, enquanto escritor, mas ele não conseguiu. Ele morreu no anonimato. De pintores aí, de pessoas extraordinárias que em vida não tiveram conhecimento. Faz parte. E é um grande orgulho, particularmente, esse filme está sendo realizado no Brasil. Porque Fernando Pessoa, ele se tornou conhecido por causa do Brasil. Né? Após a morte dele, os escritores brasileiros começaram a divulgar ele. Né? Carlos Drummond de Andrade é um dos grandes exemplos. Exato. Então ele se torna mais popular aqui primeiro, para depois ser em Portugal e no resto do mundo. E até hoje, até segundo esse próprio escritor, o Richard Zenith, ele é mais popular no Brasil do que em Portugal e em qualquer outro lugar. Legal. E como você sentiu a responsabilidade do papel? Assim, foi uma coisa para mim muito natural, né? Porque eu apresentei o projeto. Então é um personagem que eu, por vontade própria, eu já tinha feito e tudo. Então eu apresentei, o diretor gostou de primeira, né? De primeira ele se conquistou e falou, vamos fazer o filme. Ele gosta muito de Portugal, a minha mãe é portuguesa, entendeu? Então outras coisas juntaram para... Ô Bruno, e você encontrou de novo o diretor lá que fez a oficina com você primeiro lá? Não, porque na época ele já tinha, se eu não me engano, um pouco mais de 70 anos e ele se aposentou.
Ok. Então ele, inclusive, falou para mim na época, é um grande prazer ter me aposentado conhecido você. E eu peço que você não desista, porque é difícil, Não, e você mas já você deixou tem... o sonho dele também, né? É verdade, né? Não tinha parado para pensar. É verdade, é assim, quem está se aposentando, ele quer deixar uma continuidade. Aham. E a continuidade é você, parabéns. Obrigado. Legal. E depois que você foi para Aracaju, isso, para fazer o longa? Não, o longa que eu fiz lá, eu fiz autoral. Fui eu que fiz sozinho. Mas você fez com recursos da prefeitura? Não. alguma coisa? Não, recursos meus. Puxa vida, interessante, que bacana. Eu fiz a história de um advogado que ele ao mesmo tempo ele quer ser surfista, né? Ele negligencia... A história se passa lá ou se passa no Rio de Janeiro? Não, se passa lá em Aracaju. Ah, bom, lá dá para fazer... A praia já está lá, foi a principal que eu gravei. Ah, entendi. E aí ele aborda questões ali de defesa contra o racismo, né? Contra Tema atual aí, né, gente? Bacana. eu gosto de colocar a contemporaneidade também, entendeu? Legal, perfeito, inclusão, né? Isso, com Legal. certeza. E o pessoal consegue assistir esse filme em algum lugar? Consegue no meu canal do YouTube, Bruno Brani. Bruno com 2 N's, Brani com 2 N's. Perfeito, não, depois nós vamos colocar aqui Aham. o título também para o pessoal assistir. Inclusive eu fiz 2 curtas-metragens do Fernando Pessoa também, com bastante êxito de visualizações e aprovações. E também recursos próprios. Recursos próprios. E também está no meu canal. Que bacana. Fiz um outro projeto que eu quero pedir licença para falar, que Por se favor. chama Sem Abrigo. Né? Sem Abrigo. De tudo que eu fiz até agora, particularmente foi o que eu mais gostei de fazer. Também é autoral. Só que eu faço inspirado naquele evento que ocorreu aqui em São Paulo, que a prefeitura retirou as barracas dos moradores de rua, né, levando os documentos. Não é nada agressivo, incisivo contra a prefeitura, mas sim do aspecto do ângulo do mendigo, do morador de rua, que muitas vezes fica invisível. É, né? verdade. Então é um filme que eu faço esse morador de rua. Entendi. Eu chamei um colega com uma participação especial e ele faz o prefeito. Que ele tem uma Ok. semelhança com a aparência. Ah, legal. E ele pôs terno, tudo também no filme? Pedi, eu pedi. Legal. E aquela postura assim. É. Né? Ah, entendi. Muito legal. Viu? E como você escreve o seu texto? Você tem um caderninho lá, você coloca o computador, como é que você faz? Eu gosto de mudar bastante. Então, a cada vez eu faço de uma forma. Né? Eu faço diferentes técnicas, eu também tenho o meu modo de atuação própria, entendeu? De abordagem própria, mas já estudei diversos tipos como Stanislavski, Stella Adler, sabe? Diversos, Michael Chekhov, Certo, legal. vários tipos de atuação, Maya Gold, Brecht, vários tipos, mesmo que eu não venha a ter muita afinidade, mas Sim. eu acho importante. Não, mas beber da fonte Isso. é muito importante, sim. Né? Aí fica mais Yoshi eclético Ueda, também, né, sim. falando do lado oriental, também não Exato. tenho conhecimento. Perfeito. Que bom. Ô, Bruno, e mudou bastante a tua carreira, né? Depois que você entrou então, na 7 Arte, né? Com certeza. E olha assim, tem muitas dificuldades, Sim. mas é uma coisa que você precisa literalmente se arriscar, senão as coisas não vão acontecendo, entendeu? Tá. Então- Não, e agora, porque assim, esse mundo é um pouco difícil entrar em evidência, né? Ah, Mas agora você já está sendo reconhecido, a própria cineasta Luana Dias já. ela está comigo Sim. no filme do Fernando Pessoa. Ela Sim. faz a Ofélia, Ok. que foi a única mulher que Fernando Pessoa se relacionou em vida, isso que é comprovadamente, né? Tá. Ele tem as cartas com a Ofélia. Certo. Essas cartas existem, então é a única coisa que se pode provar. Mais nada se pode provar, tudo o restante, teorias como em relação à homossexualidade ou qualquer outra coisa, não tem como ser comprovado, porque não existe registro disso, entendeu? É que aí é assim, de cada pessoa que lê alguma coisa, ela tenta colocar alguma coisa, né, em cima, mas é realmente assim, muitas vezes não tem nem sustentação. É porque Fernando Pessoa, ele era alguém à frente do tempo dele. Exato. Entende? Então ele ali, por exemplo, com relação à homossexualidade, ele tinha uma quebra de preconceitos.
Tanto que ele cria um dos heterônimos mais famosos dele, que é o Álvaro de Campos, e Álvaro de Campos, ele apresenta a homossexualidade, entende? Então ele tinha essa... Né, o Ricardo Reis é alguém que residia no Brasil, ele era alguém à frente do tempo. Ok. Rafael Baldaia Sim. era um grande esotérico, o outro heterônimo dele, né? Sim. Não, e numa época que, sei lá, você não existia copiadora e tal, então eram coisas que eram fáceis de se perder, mas graças a Deus alguém foi guardando, né? Todas Com as certeza. coisas. Legal. Nós estamos aí em instantes finais, que eu quero que você volte outras vezes, tá? Tá Você certo. pode deixar teus contatos, por favor? Claro, em todas as redes sociais estou como Bruno Brani, Bruno com 2 N's, Brani com 2 N's. É isso, é fácil. O meu telefone, o WhatsApp, 11 São Paulo, 962659393. Perfeito. Tá bom? Gratidão. Obrigado, Muito satisfação obrigado. total. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse talentoso Bruno Brani, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. E eu segurei o colete e fiquei praticamente, cara, e eu fiquei sem o colete, sem nada, só a roupa de borracha, brother, e aí foi a hora de dividir o espírito de surfista, 3 para lá, 4 para cá, aquele jogo de quadril, o peixe liso na superfície, na paz, na hora do yoga no mar.